Ora, muito boa tarde. Hoje estamos aqui no nosso podcast Empresas com José Ferreira, aqui a falar da nossa loja Cenário Alfaiate, que é situada aqui no Porto e é uma loja bastante distinta. Antes de mais, José, muito boa tarde. Como estamos? Boa tarde, muito obrigado. É um gosto estar aqui na rádio a falar sobre um tema que me é muito familiar. E eu quero começar exatamente por aí. Não só porque vestuário é uma coisa que necessitamos, faz parte do dia-a-dia, as pessoas todas, hoje, cada vez mais, gostam de se vestir bem, gostam de comprar, e eu gostava de começar por conhecer como é que começou a loja e o conceito dela, como é que as coisas surgiram. É muito simples. Aquilo começou em 1993, era um franchise Cerruti, na qual, digamos, a minha mulher entrou como funcionária dessa loja, e eu, ironia do destino, por acaso sou filho de um alfaiate, mas a minha era uma área financeira e continua a ser, na parte da banca, e então infelizmente aconteceu o que nós não queríamos. O responsável, que estava com o franchise da Cerruti em 1881, teve uma ausência na qual partiu do mundo terreno, e então eu assumi, no fundo, apareci como tipo salvador do projeto, da continuidade, porque achei que era um projeto bonito, mas claro, com ideias diferentes, não é? Nessa altura fiz um convite a outros estilistas, nomeadamente Giorgio Armani, que por acaso, inclusive, foi aluno do Nino Cerruti, e na qual eu tive o prazer de comungar em Florença e em Milão com os dois, e então fiquei com os dois registros de dois grandes estilistas do mundo da moda de alta costura de homem, que era Cerruti em 1881 e Armani. Nesse sentido, então, quando pegou no negócio, não era propriamente um negócio que dominasse a área, ou era? De forma alguma. De forma alguma. Então, isso assumiu como um grande desafio? Sem dúvida, foi um grande desafio que fez com que eu, no fundo, abdicasse um bocado da banca e desse continuidade àquele projeto inicial, e que nos anos 90 a Cenário foi considerado, a nível nacional, das 5 melhores lojas do país a nível de representação de alta costura de homem. Então, quando falamos de distinções, isso fala que nós temos algo especial. Havia aquela revista Golden Book que fazia a prospecção de mercado e fazia, digamos, o rastreio de todo o comércio tradicional português, em que na altura havia só um shopping que tinha alguma distinção, que era o Shopping Brasília, que também tinha lá boas lojas, nomeadamente a Gatsby, que era uma referência na altura, e foi onde a minha mulher, inclusive, aprendeu muito na Gatsby e trabalhou com essas marcas. E então eu, com base no conhecimento da minha mulher nesse mundo da moda, eu aproveitei o meu conhecimento financeiro e a parte do conhecimento da moda dela, e então dei continuidade a esse projeto e abrangemos outras marcas, nomeadamente a nível de peles, a Gimos, que é uma das marcas também a nível mundial, fornecem Usenha e outras marcas por aí, em termos de fabrico próprio. E então depois desenvolveu-se, fomos metendo outras marcas, nomeadamente a Moschino, tivemos mais uma outra também, a Calvin Klein, também na altura, nos anos 90, também estava muito em moda, também associamos, chegamos a ter as 4 marcas, Cerruti, a Moschino, Calvin Klein e a Versace, inclusive. São marcas italianas de nome. Exatamente. Em termos de conceito, para marcar posição no mercado,
para ter aqueles clientes fiéis, e ainda hoje, na situação económica que o mercado se encontra, que vemos, infelizmente, grandes casas a fechar portas, nós temos de ter algo muito distinto, algo que nos marque, e que, em termos de serviço, para que o cliente mantenha-se fiel, correto? Qual é o segredo da Cenários? A Cenário é a fidelização do nosso cliente tão só quanto isto, ou seja, o segredo está sempre na compra. Se comprarmos bem, vendemos bem. E se depois da venda dermos o apoio que nós sempre damos, a manutenção aos nossos clientes, porque não há corpos iguais, não há corpos perfeitos, há modelos que nós compramos que são standard, e depois temos o chamado pós-venda, ou seja, temos um ateliê de confecção com alfaiates e costureiras, na qual nós fazemos o acerto ao corpo de cada cliente. Porque há clientes que, da cinta para baixo, são um bocadinho, têm uma anca diferente, mais estreito, mais larga, outros têm o peito mais largo, outros são mais estreitos, depois há aquele, o icónico, em que olha-se para o corpo da pessoa e ela entra e nós já sabemos, bom, este senhor veste um 48, este senhor veste um 50, este senhor veste um 52, e aquilo fica na perfeição. E a ficar na perfeição é excelente. O que é necessário, é só fazer o certo de bainhas e pouco mais, não é? E, efetivamente, o segredo da nossa casa é este mesmo, é o pós-venda e, para nós, o cliente é aquele chavão antigo. Muita gente diz que nem sempre tem razão, mas para nós tem sempre razão. Por isso, nós reivindicamos isso em Itália, com os nossos fornecedores. Qualquer coisa que aconteça, qualquer artigo, nomeadamente, por exemplo, a Armani, se a pessoa estiver a sair, baixou-se, rasgou as calças, e a sair deu com um casaco no puxador da porta e rasgou, a própria Armani assume esse prejuízo. Okay. Portanto, e o cliente tem direito ao crédito. E isso não é, julgo, que não é visto em qualquer tipo de comércio que não o tradicional. Que se pratica hoje em dia. E esse era exatamente o ponto que eu ia tentar pegar, que eu ia fazer questão agora. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas vão pelo low cost, vão pelo o pronto a vestir. E isso acaba por, se calhar, dispersar um pouco a maneira como se veste hoje em dia. Acha que na situação atual não é qualquer pessoa que pode trajar bem, o ter estilo, ou está ao alcance de todos? Ora bem, o estilo está ao alcance de todos. O bom gosto paira na cabeça de cada um. Efetivamente, com esta história do Covid, muitos comportamentos foram alterados no consumidor, nomeadamente fazer a chamada compra online. Eu, pessoalmente, não sou apologista e nem aconselho ninguém a fazer isso. Porquê? Primeiro, não estamos a ver a matéria-prima à nossa frente. Segundo, há números, quer de sapatos, quer de roupas, que são alterados através dos próprios modelos, porque está há drop 6, drop 7, drop 8, portanto, isto, o cliente comum não sabe o que é que isso quer dizer, nós sabemos. Claro. Tem a ver com a variante dos tais tamanhos. O mesmo tamanho, 46, pode ter 5 vestibilidades. E quer dizer que isso vai atrapalhar a confusão do cliente, não é? E nós usamos o chamado 6 regular, o drop 6 regular, que é aquele que dá para adaptar, ou para apertar ou para alargar. Ok. E essas compras online, no meu ponto de vista, não são benéficas ao consumidor. Eu, enquanto consumidor, eu gosto de saber o que compro, e gosto de experimentar, e gosto de olhar para o espelho e saber se fica bem. E então, uma das coisas que nós fazemos é a formação aos funcionários que andam naquela casa, temos de ser imparciais e verdadeiros, porque o melhor espelho do cliente está fora de nossa casa. São as esposas, são as amigas, são os amigos, que dizem, pá, quem é que te vendeu esse fato? E então ele vai dizer onde é que foi. E o nosso melhor vendedor é e sempre será o cliente. Esse é que é o nosso melhor vendedor. É em função do chamado serviço que nós prestamos. Nós temos que ser imparciais e sinceros. E muitos deles vão lá para comprar um fato. Quando saem da loja, trazem um fato, trazem uma camisa, trazem uma gravata e trazem um lenço. E há outras opções, uns jeans, ou isto, aquilo. Agora temos uma oferta muito vasta, não sei se é permitido ou não falar em marcas, mas, por exemplo, nós agora temos uma nova coleção de jeans, que é a Camouflage, que é uma marca que é uma gama só de calças,
Certo. e de jeans, na qual existem fragrâncias diferentes de cada modelo de cada calça e de cada tom de cada calça. E o cliente fica confuso. E se para qual é aquilo? Mas elas cheiram tão bem, elas são tão confortáveis. Mas essa marca tem cheiro Essa associado? marca tem cheiro camuflagem. Ok. É uma marca 100% italiana, é uma marca nova, é uma marca que eu, pela surpresa que tive, achei que viria para custos mais altos e acho que, para a qualidade que tem, eu como consumidor acho que, apesar da nossa casa ser um médio alto, acho que a classe média está muito acessível a poder adquirir uns jeans desses por um valor, posso até falar, eu julguei que algumas viriam para 300, ok, não. À volta de 220, 230, compram umas calças dessas, na qual elas também dão garantias, mas estamos a falar de calças que marcam pela diferença a vários níveis, desde o botãozinho, desde um bolsinho por dentro para pôr as moedinhas à moda antiga, pormenores, desde dobrar a bainha da calça e ter as cornucópias por dentro da própria calça, e como é que é possível tudo isto num jeans, numa ganga? Portanto, isso custa muito dinheiro. Eu sou sincero, como consumidor, preço-qualidade, esse cenário oferece ao consumidor qualidade excelente e um preço perfeitamente acessível. Certo, e para estarmos, neste caso, a loja para estar há tanto tempo no mercado, é porque definitivamente isso compensa muito mais do que lojas que vendem em quantidades absurdas, muito mais barato, mas com fraca qualidade. Não é? Sem dúvida. Aliás, eu diria mais, muitas das vezes tem dificuldade em vender o nosso produto que é barato, é o que fica para os salos. Porque o que se vende mais rápido é o produto mais caro que está na loja. Porque é de uma extrema qualidade. O cliente, o consumidor, sente-se alegre, porque diz assim, não, realmente vale a pena. É preferível ter pouco e bom e muito bom, do que ter muito e não oferecer a qualidade que nós gostaríamos de ter dentro do nosso corpo. E o corpo tem que sentir qualidade, conforto. Nos pés. Isso é o essencial. É o essencial. Isso é extremamente essencial. Todos os detalhes contam e, sem sombra de dúvida, nem sempre o que é barato é bom. Já diz o velho ditado. E apostar na qualidade, principalmente marcas, nomeadamente que são conhecidas, outras menos, mas aí traz, obviamente, um cliente que depois, experimentando, vai fidelizar, não é? Não tenho a menor dúvida. Isso é importante. E depois falamos também aqui em questão daqueles pequenos detalhes que foi falando ao longo da nossa conversa, de como saber atender, que eu acho que hoje em dia as pessoas não sabem atender. Isto em geral, não estamos só a falar no setor do vestuário, mas em geral as pessoas têm menos paciência, é tudo a correr, e acho que as pessoas acabam por não procurar os serviços mais específicos, um bocadinho pelo dia-a-dia, pela correria que as pessoas vivem nos mundos de hoje, não é? Sim, é claro, nós ainda somos do tempo e fazemos-lo hoje, de levar o cliente, encaminhá-lo até à porta, oferecer-lhe um cafezinho enquanto tu estás a experimentar roupas. Isso tem um valor tão grande. O tal miminho que sabe bem, e na altura natalícia temos sempre uma guloseimazinha para os clientes, que é uns bombons e chocolate. Agora na Páscoa temos as amêndoas, e depois de vez em quando há um cliente que até gosta de beber enfim, um champanhe bem gelado no verão, temos um frigorífico no qual ofertamos sempre 1, 2, 3 tacinhas o cliente quiser beber. Isso é mesmo alta categoria. Exatamente, portanto, e isso é o tal miminho que faz falta à nossa mente. Saber valorizar. Isto é como um também. spa, é como um spa. As pessoas julgam que o spa que é uma coisa que, enfim, que não tem nada a ver, mas tem muito. O relaxamento, a parte psicológica, as pessoas estarem bem, acho que é o melhor que pode existir na nossa mente. E estarmos bem psicologicamente significa que vamos trabalhar para nos sentirmos bem por fora, de cuidar de nós, e obviamente quando se pode apostar. E não é isso, devemos todos nós ser vaidosos. De manhã ao acordar, abrir agora na primavera, que começou ontem, abrir logo a janela, dizer: oi meu Deus, bom dia, meu Deus, bom dia, bom dia com alegria, esse sol está a sorrir, está a brilhar para mim, deixa-me vestir uma peça nova
e diz assim, olhar para ela, não importa o preço, é saber senti-la no corpo, saber que está bem, e a pessoa deslizar pela rua e dizer, eu sou vaidoso, eu sou vaidosa, nós temos que ter brilho pessoal, e todos nós somos belos para nós próprios quando nos olhamos para o espelho. Essa é a autoestima fundamental. E a roupa, a essência da roupa, a essência do perfume, tudo isso nos faz bem à mente. Faz. Eu porque concordo quando plenamente. entramos em qualquer lugar e olham para nós e dizem, charme de senhora, charme de senhor, então não ficamos tão bem com isso. Eu concordo plenamente, sem sombra de dúvida. Eu pessoalmente sou uma fã de, até onde puder, eu aposto. Adoro andar de chapéu, aqueles sobretudos a cair por cima do blazer. Isso em Itália, por exemplo, em Milão. Eu devia ter nascido em Itália. É fantástico. Aí se vê a essência realmente do chamado preconceito não existente. São pessoas que dão asa à sua imaginação. Aquilo é uma coisa fantástica. E ver senhoras de chapéu. Adoro. E não é isso. Uma senhora de chapéu marca pela diferença. Porquê? Toda a gente fica a olhar, Porquê? Porque uma razão muito simples. Olha, aquela senhora é a senhora de nariz empinado, mas não é. É uma senhora convencida que realmente eu vou dar nas vistas. Adoro. Não tenho muitos, que eles infelizmente não são assim, para ter uma qualidade mínima, não são assim tão baratos. Mas aí bons panos, agora para o verão. Tenho 3. Tenho um preto, um branco e um bege. O meu bege tem, e todos eles têm um pormenor. O preto tem só uma corrente, o bege tem penas de fazão, para relembrar e marcar antigamente os mosqueteiros franceses. E o branco tem pérolas, é mais delicado, mais colina. E quando isso pela manhã, em frente ao rio. Cuidado. Não, uma pessoa quando mete o chapéu, eu sinto. Já toda a gente olha para mim, não é? Exatamente. Mas o chapéu é bem, não é garantido que uma pessoa não vai passar despercebido. É importante estar bem com nós próprios. Completamente, eu concordo. Agora, tenho aqui uma pergunta, aqui mais um assunto que eu quero abordar, que eu sei que vocês vestem a equipa do Boa Vista. Sim. Fala-nos lá, com uma marca muito específica. Com todo o gosto, vestimos Boa Vista, porque primeiro fica na nossa zona comercial. Exatamente. Portanto, no espaço comercial, ali perto da Boa Vista, ou seja, nas traseiras da C. Santos, na rua Pedro Almeida de Melo, no 196 no Porto, e o estado do Bessa fica um bocadinho mais acima. E já desde na altura em que o Boa Vista foi campeão nacional, nós já vestíamos o Boa Vista. Portanto, nessa altura era a Cerruti que vestia o Boa Vista quando representava o nosso clube e o nosso país além fronteiras, na Europa. E então, com o decorrer dos anos, nós mantivemos sempre ligados ao Boa Vista, porque é um clube que não é o chamado Clube do Bairro, que muitas pessoas dizem, é um clube dos mais históricos a nível nacional e na qual nós somos familiares. Nós somos família do Boa Vista e o Boa Vista é a nossa família. Portanto, qualquer boavisteiro gosta de investir no cenário. Para além de termos também muitos esportistas, muitos atletas e não só, ex-dirigentes, ex-jogadores, mas nós somos uma loja que está aberta ao público para todo tipo de gosto clubístico. Mas a grande cidade do Porto, nomeadamente no futebol, mas falou Boa Vista, são nossos clientes, efetivamente. Aquele célebre, sobretudo, do senhor Mister, digo senhor porque é um grande treinador, José Mourinho, quando esteve no Chelsea, que foi leiloado em Londres, era da Armani e foi comprado precisamente na Cenário. Pronto, cá está. Fica aqui uma dica para os nossos ouvintes, para quem nos acompanhar depois no nosso podcast Empresas. Quando precisarem de um fado, onde é que podem se dirigir? Nada mais, nada menos. No Cenário Alfaiates. No Cenário Alfaiates, aqui no Porto. Fados e não só. Sim, e não só. Também tem acessórios. Tem um apontamento também para mulheres. Sim, temos para quem tiver bom gosto. Também exatamente. tem lá alguns apontamentos. Exatamente. E para quem precisar de algo muito específico. Não é? Sim, temos a linha Sportswear, temos a alta costura de homem, onde há fatos que têm com crina que não são colados, e temos fatos termocolados. E depois temos,
Aí depois já mexe com o preço. E depois temos a parte de sportswear, desde a parte de jeans, à parte de sapatos desportivos e acessórios, nomeadamente mochilas, malas, bonés, cascóis. Também já vi alguns chapéus. Cascóis, luvas, chapéus, portanto uma vaga variedade para de todo oferta, gosto e para todo feitio, gosto. E não há desculpas para se andar mal vestido. De forma alguma. E garanto que são muito bem atendidos. Então, se disserem que vão aqui da rádio, se calhar ainda vão ter uma surpresa. Deixamos aqui uma dica a quem nos ouvir no dia 4 de Abril, é para quando isto vai para o ar. E eu sei 4 de Abril? Isto é um passarinho a dizer que é um dia especial. Muito especial, muito especial, muito especial. Eu sei. Muito especial. O passarinho azul, como se costuma dizer, deu assim uns piu-pius sobre esta... É um dia muito especial, dia 4 de Abril. Por acaso, é um dos dias mais felizes da minha vida. Pronto. E nesse dia, exatamente, vão poder ver, ouvir o nosso podcast sobre empresas. Desta vez estamos a falar aqui de um negócio tradicional, uma loja, um bem vestir e com um atendimento personalizado, que é aquilo tudo que precisamos no nosso dia-a-dia. Da minha parte, só tenho que agradecer ao José por estar aqui na nossa companhia, por este bom bocado conversarmos sobre o seu negócio e aquilo que podem esperar. E da minha parte, vemos noutro podcast de empresa. Até lá, portem-se mal.